Estamos começando mais um programa A Bíblia Responde. Um programa dinâmico, interativo, com o propósito de responder perguntas que as pessoas fazem e nem sempre tem uma oportunidade de ter a sua resposta à luz da Bíblia. E para responder essas e outras perguntas conosco nessa manhã, Pastor João Carlos Hermosa. Pastor João, muito bom dia. Anderson, uma alegria poder retornar aqui. Um bom dia a você que vai nos assistindo aí. Um bom dia com a paz do Senhor. Sempre animado aqui com a Bíblia. A Bíblia é espetacular. Ela é a palavra de Deus que tem uma resposta. E uma resposta porque aqui ela responde. Amém? Deus te abençoe, uma alegria tê-los aqui conosco. E como nós sempre fazemos, hoje nós vamos responder duas perguntas que nos foram enviadas. E a primeira pergunta diz assim: sabemos que a eternidade é tão esplêndida e maravilhosa. Por que temos medo de morrer? Porque a gente só pensa que é a morte que nos leva para o céu, não é? Se nós ficarmos vivos no dia do arrebatamento, não participaremos da morte, não é? Seremos transformados. Mas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e terão um corpo glorificado. Glória a Deus por isto. Mas por que temos medo da morte? Então vamos ver como que é a questão da morte. Como é que Deus nos fez? Deus, quando criou o homem, o criou para viver. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17 e Gênesis 3 e 22. Gênesis 2 e 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então você observou aí, não é? Certamente morrerás. Eles não iam morrer. Se não comessem, eles iam viver. Viver para sempre. Tá certo? E a segunda, Deus está dizendo assim, agora eles sabem o bem e o mal, e agora nós precisamos colocar um limite. Tá certo? Eles não podem voltar para comer a árvore da vida, senão eles vão viver para sempre. Então agora veio a morte. Então você vê que a morte entrou no mundo não por vontade de Deus, mas pela permissão do homem, pela desobediência do homem. Então a morte entrou no mundo por uma consequência do pecado. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23 diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus, quando criou para viver para sempre. A morte veio por um descuido, não é? Uma desobediência. O homem abriu a porta e a morte entrou, tá certo? E o que faz a morte? A morte separa, não é? A alma, o espírito do corpo. Isso está lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Eclesiastes 12: E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Amém? Tá certo? Então este corpo vai voltar para a terra. Não foi assim? Deus do pó fez o corpo. E soprou nele, quer dizer, o espírito, e se tornou o homem alma vivente. Então isto que é inerente a Deus, a alma voltará, mas até o corpo voltará em um outro aspecto, glorificado, na ressurreição. Tá certo? Agora, a pergunta do nosso irmão é: sabemos que a eternidade é tão boa, por que temos medo de morrer? Porque a morte não foi dada por Deus a este corpo. Quando Deus criou o corpo, ele criou para viver para sempre. A morte é uma consequência do pecado. Amém? E como então, se nós não pecássemos, aonde iríamos viver? Gênesis capítulo 2, versículo 8. Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, poderia crescer, a humanidade ia crescer estrondorosamente. Porque o Senhor falou assim, crescer e multiplicar. A terra ia ser tomada por um jardim completo. Não iríamos ter problema aí, não é, da questão da biodiversidade, da ecologia. Ia ser um jardim, senhores.
Imagine, e nesse jardim o homem ia viver para sempre. Hoje eu vou visitar o Adão. Adão estava lá. Tá certo? O homem com a sua tecnologia desenvolver, não é questão de avião, questão de transporte. Hoje eu vou lá aonde está o jardim, primeiro aonde está Adão, eu vou lá cumprimentar. Adão, rapaz, hoje Jesus já passou aqui. Quer dizer, isto era para ser comum. Mas veio a desobediência e o pecado fez com que gerasse a morte. Então a morte, ela não é natural. Ela forçou, ela entrou. Por quê? Porque o homem abriu a porta. Jesus falando do diabo, não é? Ele diz assim, que ele não vem senão a matar, a roubar e a destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e tenha com abundância. É por isto. Nós não temos medo do céu. Agora, o medo da morte, porque não foi feita por Deus, foi uma consequência do pecado. Valeu, Deus te abençoe. E nós vamos para a nossa segunda e última pergunta. A pergunta diz o seguinte: por que uns sofrem mais do que os outros? Olha, esta é a pergunta do maior questionamento da humanidade. O sofrimento. E o sofrimento também é trazido para o conhecimento de Deus. Aquilo que comumente chamamos de teologia. A teologia do sofrimento. E quando vamos falar, lembramos do patriarca Jó. Não é? Que venceu o sofrimento. Tá certo? Mas ela, na compreensão do homem, o sofrimento é algo agonizante. É algo que também nos causa, podemos dizer, distanciamento, frieza, relaxamento. Nós perdemos todo o sentido da vida porque o sofrimento é algo que vai nos definhando. Agora nós temos que ter a compreensão de como surgiu o sofrimento. Tá certo? Então nós vamos ver alguns versículos lá do princípio. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2:15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Então observe aí que trabalhar não é sofrimento. Tá certo? Nem nos dias de hoje. Não. Trabalho é digno. O Senhor colocou ele lá no lugar que não tinha espinho, que não tinha brolho, que não tinha cardo, não é? Era um lugar limpo, bonito, mas ele tinha que planar a grama, podar as árvores, colher as frutas, e isso ele tinha que fazer. Então esse era o trabalho do homem. Trabalho não é sofrimento, porque a geração de hoje tem trabalho como sofrimento, e trabalho não é sofrimento. É uma questão que Deus já fez o homem para fazer. Tá certo? Agora, onde começou o sofrimento? O sofrimento da mulher. Gênesis 3, 15 a 16. Gênesis 3. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o seu marido, e ele te dominará. Então observe que na questão da dor, mesmo no Éden, não é de Deus, quando ele colocou, sem nenhum problema, sem nenhum espinho, havia uma dor na mulher, da concepção. Só que era uma dor suportável. Hoje diz que a pior dor é a dor do parto, não é? Então, observe que aqui começa o sofrimento da mulher. Começou por causa da desobediência. Então a primeira compreensão que eu tenho é que Deus, não foi ele que fez o sofrimento. O sofrimento foi uma consequência da desobediência do homem. Vamos ver o homem nessa passagem também, Gênesis 3, 17 a 19. Diz assim: E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então observe que o trabalho se tornou árduo. E não é sofrimento, é árduo. Embora tenha a palavra, com dores comerás o teu pão. Aí também é sofrimento. Então observe que quando Deus fez
Não é? Antes do pecado, ele fez o homem num lugar esplendoroso, muito bom. Não havia nada com que ele se machucasse, nem os pés. Era um jardim. Colocou o homem lá para trabalhar, porque trabalho não é sofrimento, é inerente ao homem trabalhar. Mas abrindo ele a porta da desobediência, começou o sofrimento na mulher, na criação e no homem. Tudo sofreu. E nós estamos sofrendo. Agora saiba então que o sofrimento é uma questão do pecado. Lamentações 3:39. Lamentações 3. De que se queixa, pois, um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então aqui começa a responder a sua pergunta. Por que uns sofrem mais do que os outros? Por causa do pecado. Quanto mais pecado faz o ser, mais sofrimento ele traz sobre si. Embora tenha um texto lá naquela questão da criança, não é? Que foi levada na presença de Jesus, e os discípulos perguntaram: quem é que pecou? Ele ou seus pais? Nem seus pais, nem ele. Isto foi feito para que o nome do Senhor foi glorificado. Esse foi o entendimento daquele momento. Mas o processo de pecar pode trazer sofrimentos e sofrimentos agudos, porque o sofrimento é uma consequência do pecado. Tá certo? Agora vamos a um outro versículo que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então observe que aí é a tentação, aí é uma ação do mal, do maligno. Porque Deus a ninguém tenta, Deus prova o seu amor para conosco. Porque Deus nos prova, colocou em prova Abraão e coloca qualquer pessoa à prova, como colocou o próprio Jó. Tá certo? Agora, tentar, Deus não é tentador. Quem tenta é o diabo. E nesta tentação do diabo, ele está dizendo aqui que não permite mais do que eu possa suportar. Então aí é a medida de fé, grau de espiritualidade de cada um. Quanto mais perto de Deus, mais fortalecido você está e mais pronto para as grandes batalhas você está. Então, quando eu falo aqui, porque um sofre mais do que o outro, olha, primeira questão da dor. Se você levantar uma pelinha junto aqui da sua unha e um camarada estiver rolando aqui com dor de cólica, a sua dor vai ser maior do que a dor dele, porque a dor é pessoal. Você vai dizer, ele está sentindo dor. Cólica? Cólica leva a pessoa a ficar amarela, a se contorcer. E você com a sua pelinha aqui está chorando. Então, essa questão aqui, porque um sofre mais do que o outro na questão da dor, dor é uma questão particular e pessoal. O sofrimento é por grau de pecado. Quanto mais pecado, mais se sofre. É isso que diz, do que se queixa o homem, se queixa do seu próprio pecado. Sofrimento quem fez? Não foi Deus. É uma consequência do pecado. Tá certo? Então, por que uns sofrem mais do que os outros? Espero ter alcançado o teu coração. Porque esta é a grande pergunta da humanidade. Porque às vezes nós achamos que é injusto. Poxa, essa pessoa é tão boa, assim, e por que sofre tanto? Essa é uma questão que jamais nós, nesse corpo, nesse entendimento, conseguiremos responder. Agora, Deus sabe e sonda os corações dos homens. E sabe o que deve de fazer. Então, saiba, não foi produzido por Deus o sofrimento e a dor, foi uma consequência do pecado. Quanto mais pecado, mais dor. E na questão da dor, é uma questão particular, a minha dor e a dor do outro. Cada um sente a sua dor. Amém? Deus te abençoe e vamos aí para as próximas, em nome de Jesus. E nós estamos chegando no final do nosso programa. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato conosco. Agora nós estamos numa nova modalidade. Se você deseja fazer a sua pergunta também anônimo, você pode entrar aqui no link abaixo e pode fazer a sua pergunta e nos enviar, que chegará a nós, e você não precisará colocar também o seu nome. E também entre em contato conosco e faça a sua pergunta. Aqui a Bíblia continua respondendo. Um forte abraço, até o nosso próximo programa.